Agora nós vamos trazer um painel com algumas falas sobre o histórico do guia. O guia está agora, hoje a apresentação da atualização é uma quarta edição. Então, como que se dá essa história? Ela começa, então, lá com a Avante, na Bahia, com a Maria Tereza, e em seguida, essa foi a primeira edição, em seguida uma atualização na gestão do IFAM, lá no Ceará, com a Luzia Lafite, em seguida, logo depois, com a gestão do CECIP, teve uma atualização maior, e agora na gestão da ANDI, a quarta edição, essa nova versão. Mas agora nós vamos assistir dois vídeos curtos que contam um pouquinho dessa história. O primeiro vídeo é com a Maria Tereza, lá da Avante, da Bahia. Em seguida, teremos o vídeo da Luzia Lafite, do IFAM, no Ceará. Elas começam um pouco dessa história. A Avante foi eleita para a Secretaria Executiva da Rede Nacional Primeira Infância para o biênio de 2011 e 2012. Em 2010, a rede havia construído o Plano Nacional para a Primeira Infância, que foi aprovado pelo CONANDA em dezembro. O desafio para a gestão da Avante era o de expandir a rede para as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, dando uma maior representatividade a esta rede, e a construção do guia para a elaboração dos planos municipais da primeira infância, um instrumento necessário para enraizar a ideia do plano nas políticas públicas municipais. Esse trabalho da elaboração, para elaborar esse guia, a Avante conseguiu o apoio da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal e do Unicef. Formou-se um grupo de trabalho constituído por 20 organizações da rede, do qual surgiu o Conselho Editorial, formado por mim, pela Avante, por Eli Harasawa, representando a Fundação Maria Cecília, e Luzia Lafite, representando o IFAM. Além no Conselho Editorial, no grupo de trabalho, nós tínhamos, entre outras organizações, a ALTC de Pernambuco, o PIN do Rio Grande do Sul, a Undime, o MIEB, o Instituto Alana, a Brinc e a BBRI, uma organização de brinquedotecas, além do Monte Azul, entre outras. O guia ficou pronto ao final da gestão e está aqui o primeiro guia para elaboração dos planos municipais pela primeira infância. Olá, eu sou Luzia, do Estudo da Infância, IFAM. É um prazer estar falando aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite da Andi. Também cumprimento aos colegas que estão aqui e todos que estão nos ouvindo. Eu vou falar rapidamente, bem objetivamente, sobre a importância do Plano Municipal da Primeira Infância na experiência e na perspectiva que o IFAM vem trabalhando. Eu considero 3 elementos bastante importantes que nós precisamos nos atermos e precisamos focar quando nós vamos fazer o plano municipal da primeira infância. A primeira questão é olhar para o paradigma central dele, que é o plano nacional. Então, o plano nacional hoje é contemplado por 18 ações finalísticas, a mais algumas recomendações. Eu acho que isso é a base, é o principal paradigma na construção do plano. Depois, obviamente, veio uma fase de diagnóstico municipal e, propriamente, a elaboração do plano. Agora, o plano, ele só é um plano municipal, ele só será um plano municipal se ele seguir o caráter intersetorial que ele necessita. E aí nós estamos falando de todos os envolvidos. As secretarias, não só assistência social, saúde, educação, mas cidades, a Secretaria da Agricultura, quando é no interior, a Secretaria de Indústria e Comércio, quando está numa cidade maior, e todas as afins, né? Secretaria de Planejamento é extremamente importante. O segundo ponto, a participação ativa das crianças e da sociedade civil na construção dessas ações estratégicas do plano. E a relação desse plano com os outros planos que o município tem, que é um outro caráter também bastante importante. Outro ponto que eu queria chamar a atenção e que eu acho que nós temos assim uma grande responsabilidade nisso
após a conclusão, após a elaboração do plano, onde nós temos as metas, as ações, o tempo que ele vai ser realizado, ele tem que ter uma sequência para o monitoramento, ele tem que ter uma sequência, uma sequência para que ele possa ser avaliado, não só pela gestão, não só pelo comitê intersetorial, mas pela sociedade civil, e aí eu acho que o Ministério Público tem uma função super, hiper importante, que é a função de monitoramento do plano, e ele só pode ser realizado se ele tiver contemplado no orçamento do município, no plano plurianual. Então, assim, isso são elementos de grande importância para que ele seja um plano estratégico, para que ele seja um plano efetivo, eficaz, eficiente e que vale acontecer. Senão, ele vai virar um plano burocrático e não é isso que nós queremos. Os instrumentos que a rede nos fornece, agora ainda não só agora, mas já vem desde a Secretaria Executiva, com guia, depois com diagnóstico, e com a Secretaria Executiva da Avante, depois o IFANA no diagnóstico, depois o CECIP com curso, com novo guia, a ANDE agora aprimorando esse guia, são instrumentos de grande relevância, sem menor dúvida. Mas o gestor é o principal articulador e é o principal fornecedor de subsídios, digamos assim, de condições para que esse plano possa acontecer. Boa sorte para todos, para todas, muito obrigada. Esperamos aí que os próximos prefeitos façam dos seus municípios uma prioridade realmente à criança. Tchau. Quero agradecer a Maria Tereza, quero agradecer a Luzia pelo carinho e a gentileza de gravarem esses vídeos, contando um pouquinho desse histórico do PMPI. Agora, vamos dar continuidade a essa história, né? Ainda não terminamos. Agora eu vou convidar a Isabela Gregory, que é pedagoga e coordenadora do curso EAD para elaboração dos PMPIs, e o querido Cláudio Secom, ele que é arquiteto, cartunista, comunicador, educador e fundador do CECIP, Centro de Criação de Imagem Popular, para dar continuidade a essa história iniciada por Maria Tereza e Luzia. Então, passo a palavra agora para o Cláudio. Agradeço esse convite e, antes de mais nada, eu quero parabenizar a atual coordenação da RMPI, no mandato da ANDE, pela edição atualizada do Guia para a elaboração do Plano Municipal da Primeira Infância. E o que eu queria dizer aqui reforça um pouco o que eu escrevi no começo de conversa, esse começo de conversa que foi mantido na atual edição. E a coordenação do CECIP realizou um trabalho de edição da qual nos orgulhamos. E vejo que essa edição manteve, digamos, a linha do que havia sido feita e acrescentou e enriqueceu esse conteúdo com coisas novas. Nós estamos agora em meio a eleições atípicas, não só porque temos uma pandemia em toda parte, mas também porque estamos nesta reunião em meio do segundo turno. E é preciso reconhecer que nas discussões que nós estamos vendo, nos debates, etc., elas não parecem estar sendo centradas no que é para nós, quem sabe, a coisa mais importante, que é a primeira infância. Mas, de qualquer maneira, o fato de que não estando sendo discutido nos debates, mas está no programa, eu acho que isso a gente pode considerar como uma vitória. Se a primeira infância está presente nos programas, é porque mudanças culturais que demoram muito tempo para acontecer, elas estão fazendo sentido para quem vota. E
é possível que essas cobranças certamente serão feitas aos novos prefeitos quando eles assumirem. Porque, afinal de contas, quem é que pode ser contra a primeira infância? Quem é que pode ser contra dar prioridade à primeira infância? No passado, nós já vimos que é incrível, mas isso também pode acontecer. Mas, em princípio, digamos ninguém. Mas o caminho para que essas prioridades se manifestem é cheio de armadilhas e exige muita determinação. Então, a primeira questão a verificar é se o prefeito assinou o compromisso de que a primeira infância será prioridade em sua administração. E se não assinou, deve assinar agora. Os passos seguintes, eles devem ser dados a partir de uma visão de estratégia, porque depois da eleição é hora de construir pontes, é hora de restabelecer o diálogo com todos, é hora de consultar os próprios eleitores e também os eleitores que não votaram nesse prefeito, porque é preciso que todos se unam nesse projeto maior, que é tornar a realidade o Plano Municipal pela Primeira Infância. E este plano, ele, como já foi dito pelas pessoas que me antecederam, ele precisa ser elaborado de forma transparente. Ele precisa ser elaborado consultando a população, chamando as pessoas mais competentes, chamando para audiências públicas a ser convocados pela Câmara Municipal e acompanhando publicamente cada fase dessa sua elaboração. Assim, esse plano expressará a prioridade à primeira infância e poderá ser sancionado como uma conquista de todos, porque ele deverá ser permanente. Ele sempre terá apoio de administrações futuras. Este guia é exatamente o que o nome diz. Ele é uma referência, ele é um caminho para tudo que deve ser feito, indicará passo a passo esse caminho e será uma orientação para todos. Ler o guia, ao ler o guia, você encontrará todas as dicas para que esse caminho chegue a bom porto. Então, que seja assim, minha gente. Um grande abraço. Eu passo a palavra agora para a Isabela, que contará uma das iniciativas em que estamos envolvidos. Olá, bom dia. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com tanta gente querida na mesa e também aí assistindo, que eu já vi muita gente amiga da RNPI. Parabéns para toda a equipe da Andi pelos lançamentos aí dos últimos meses. A gente já esteve nesse lugar de secretaria executiva e sabe o quanto é difícil, né, equilibrar as várias frentes de atuação da secretaria com a execução dos projetos. E vocês conduziram um processo aí bonito na revisão do Plano Nacional pela Primeira Infância, depois com o lançamento da plataforma do Observa, e agora na atualização do guia do PMPI, que, aliás, como o Cláudio falou e todo mundo também já falou, chega em um momento tão oportuno, né, quando os gestores municipais estão sendo aí eleitos nos mais de 5 mil municípios brasileiros. Lá em 2017, quando a gente lançou essa versão do guia que está sendo atualizada por vocês e o curso para elaboração do PMPI, nosso objetivo era estimular os formuladores de políticas e defensores dos direitos a efetivarem as políticas para as crianças, né? E naquele momento, quando a gente tinha também gestores assumindo seus novos cargos, foi uma oportunidade para a gente aprofundar o vínculo com os prefeitos e com as prefeitas recém-eleitos, que assinaram os termos de compromisso com a primeira infância, e a gente fica muito feliz que vocês estejam dando continuidade a essas ações. Então, naquela ocasião que a gente lançava aí o curso do PMPI, né, a gente teve mais de 3 mil inscritos para a primeira edição do curso, e isso já nos mostrou o tamanho da demanda.
E, embora naquele momento, assim, algumas pessoas ainda não tivessem muita clareza sobre o que seria esse processo de elaboração do plano, o quanto gostaria de se envolver nele, ao longo das próximas 3 edições do curso, a gente foi vendo a qualificação desse público crescer. A gente passou a receber mais e mais inscrições de pessoas que indicavam já estarem envolvidas na construção do plano ou que estavam ainda começando esse processo. E, para além disso, né, em todas as edições, a gente teve participantes que, contando com o apoio, né, da equipe de facilitadoras e consultoras do CECIP, se engajaram muito no curso e, além de cumprir as atividades teóricas, se lançaram nas ações locais de acordo com as possibilidades de incidência. A gente tem um público de participantes muito diversos e com possibilidades de incidência diferentes, e desde professores de educação infantil até secretários de assistência, vereadores, técnicos das secretarias, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, CMDCA. Então, a grande dobradinha que a gente acha que esse curso e o guia fazem é justamente possibilitar que as pessoas tenham a orientação de uma pessoa experiente para adaptar as propostas às suas possibilidades de ação e à sua realidade, à realidade da sua cidade. E nós acreditamos que o processo de elaboração do PMPI, ele é um processo pedagógico para o município, né? Porque, diferente da maioria de outros planos, esse, como todo mundo já disse, é um plano intersetorial e que trabalha com a perspectiva do cuidado integral da criança. Então, primeiro, o município ele precisa promover o encontro, o diálogo entre as diversas secretarias, e aí vai envolver os conselhos, a Câmara, as entidades, as organizações, e esse grupo vai trabalhar junto. Né? Então, o que o guia e o curso trazem, como o Cláudio falou, ele não é um manual, uma bula, mas é um caminho, recomendações a partir das lições aprendidas com quem já passou pela experiência. Então, a nossa intenção não é ter planos padronizados, e é por isso que a gente não foca na forma, mas no processo de elaboração. E é justamente esse processo que vai permitir que cada município encontre a sua identidade e expresse no plano o cerne das suas ações. É nesse momento de construção do plano que os diversos agentes municipais eles vão alinhar a ideia de infância, vão entender a cultura do cuidado integral, vão estudar, pesquisar e vão definir juntos aonde que eles querem chegar e aonde eles estão. Que é essa etapa, né, do diagnóstico. Onde a gente está, qual é a situação da primeira infância nesse município e pensar que infância é essa que a gente quer, que cidade é essa que a gente quer. Já passaram por essa formação do curso de elaboração dos planos municipais pela primeira infância mais de 500 pessoas de quase 300 cidades brasileiras, de todos os estados, né? E quando a gente pergunta, ao final do curso, para os participantes, qual foi a mensagem mais marcante desse curso? E o que eles mais respondem é sobre ter sido uma novidade essa visão holística do cuidado com a criança. E a gente não está falando aqui de pessoas que são alheias à temática, né? A gente está falando de pessoas que trabalham diretamente com as crianças ou com as políticas públicas destinadas a ela. Então, isso mostra para a gente que a gente ainda tem muito trabalho pela frente, né? Que cultura é algo que demora para ser mudado. A gente demora para aprender, para instrumentalizar os municípios. Mas uma vez que a gente sabe o que fazer e como fazer, a gente não pode ter a cada mudança de gestão uma mudança de rumo. É preciso que a gente tenha continuidade. E aí que entra o PMPI. Entra o PMPI feito de forma participativa, ampla, com a escuta das crianças e dos cuidadores, com um processo de diagnóstico bem elaborado. E a gente sabe que muitas vezes os municípios contratam uma consultoria externa que redige lá um plano lindo. A gente sabe que é difícil elaborar um plano, e aí alguns municípios vão por esse caminho. Realmente é difícil, mas a gente precisa de vontade política, pessoas que abracem essa questão. E o que acontece é que, geralmente, com esses planos, que às vezes são escritos por alguém externo ao município, né, eles ficam muito bonitos, mas eles acabam numa gaveta. E muitas vezes a gestão municipal seguinte sequer sabe que ele existe, os técnicos também não se apropriam desse material.
né? Então, o plano, ele é, sim, uma ajuda extraordinária para uma boa gestão municipal, para um bom prefeito, mas isso precisa também fazer sentido para quem está lá na ponta. Então, a gente sabe que a demanda ainda é grande, que casar agendas é difícil, mas cada vez mais a gente está aprendendo e incorporando esses aprendizados em ações como essa da atualização do guia. E nós aqui do CECIP e também outras organizações da RNPI estamos aí à disposição para apoiar os municípios com o que for necessário. Mais uma vez, parabéns para a ação. Obrigada, Isabela. Sempre muito importante ouvir esse histórico, né? Muito obrigado, Cláudio. O Cláudio, na fala dele, ele traz sobre esse compromisso que os candidatos às prefeituras do Brasil, né, podem ter assinado com a Rede Nacional Primeira Infância, né? Na realidade, com a Primeira Infância, que é através da campanha Criança é Prioridade. Então, uma ação que ainda está ocorrendo, porque ainda temos o segundo turno no domingo, com menos municípios acontecendo esse segundo turno, mas a ação da RNPI continua na rua. A Isabela apresenta também mais uma ação da RNPI, que é o curso EAD, né? É uma ferramenta muito importante para a construção desses planos. A gente ouve sempre os relatos de pessoas que chegam com planos, né, desenvolvidos e que participaram dessa ação da RNPI, que é o curso. Muito obrigado, Cláudio. Muito obrigada, Isabela. Agora nós passamos para um próximo painel. Esse painel nós vamos ouvir 3 pessoas que vão falar sobre o PNPI na prática, desde a sua elaboração e da sua implementação. E para isso eu convido agora a coordenadora do PIC, Plano Municipal pela Primeira Infância de Campinas, a Jane Valente. Bom dia, muito obrigada. Em primeiro lugar, estou muito feliz por participar desse momento tão importante, agradecendo a RNPI, na pessoa da Miriam, e através da Miriam cumprimento todos os colegas que me antecederam ou que estão aqui participando. Agradeço muito Campinas, na gestão no final de 2016, o prefeito Jonas Donizete, ao ser eleito, já assumiu o compromisso, como estamos fazendo agora com os demais candidatos, e a partir daí começamos a fazer o plano pela primeira infância. Agradeço muito os colegas que estão comigo o tempo todo, formando aí um grande conjunto esperançoso. Eu pedi ajuda do Tiago para que ele possa colocar os slides, assim, de uma forma evitar qualquer contratempo. Então, Tiago, se você já quiser colocar, eu agradeço. Vou contando para vocês um pouco desta nossa trajetória. Eu acho que o nosso maior trabalho tem sido no sentido de deixar que as pessoas se envolvam cada vez mais no plano, para que o plano possa ser de todos nós, uma Campinas melhor para todos. Nossa memória, eu trago rapidamente, porque eu acho que isso tem embalado os nossos dias, um poema do Mário Quintana, quando ele diz que recordo ainda e nada mais me importa, aqueles dias de uma luz tão mansa que me deixavam sempre de lembrança algum brinquedo novo à minha porta. Mas veio um vento de desesperança soprando cinzas pela noite morta, e eu pendurei na galharia torta todos os meus brinquedos de criança. Estrada fora posso seguir, mas, ai, embora a idade e sendo eu aparente, não vos iludais, ô velho, que aqui vai. Eu quero os meus brinquedos novamente. Sou um pobre menino, acreditai, que envelheceu um dia de repente. Nas palavras do Mário Quintana, eu peço para que você vá passando, então, Tiago, e diga que o comitê em Campinas, ele parte, então, é claro, das exposições do Marco Legal da Primeira Infância. Em Campinas, ele está direcionado a 84.787 crianças que representam a primeira infância, sendo hoje equivalente a 7,4% da população total, e temos aí 56.943 crianças menores de 3 anos, aí na primeiríssima infância, e 27.844 entre 4 e 5 anos. Mas muito mais do que os aspectos legais da construção do PIC, para nós está associado principalmente à evolução das percepções sobre a importância dos cuidados com a primeira infância.
Dentro disso, pode ir passando, Tiago, por favor, na sequência. Nós temos aqui o grupo que nós montamos do Comitê Intersetorial. Esse grupo, então, foi feito por um decreto municipal, tendo quase todas as secretarias de governo envolvidas, mas também o Conselho da Criança, as empresas de administração indireta, a Fundação FEAC, universidades, famílias, conselhos, mas tivemos também uma questão que, quando eu estive no curso de Harvard, junto com a Luzia, nós pensamos num plano estratégico para pensar o plano da primeira infância. Acho que isso foi uma coisa muito importante, porque nós mobilizamos pessoas, mas mais do que mobilizar secretarias, mobilizamos pessoas interessadas no tema. E com elas fomos formando, então, o comitê, e esse comitê teve também uma coordenação executiva formada pela Secretaria de Educação, da Assistência Social e da Saúde. Pode passar? Aqui é o dia em que o prefeito assinou o decreto, veja o ambiente de muita alegria, né? Formado desde vereadores, secretários, nós temos um mascote que vocês vão conhecer, então começou o plano com essa alegria. Peço para você passar na sequência, Tiago. O processo, então, começou em 2017, ele foi apresentado à nova gestão do Conselho da Criança, onde pedimos o apoio, né, para esses encontros que nós iríamos realizar nas 5 regiões de Campinas. Participaram desses encontros 750 pessoas, mas o representante total foi muito maior, porque essas pessoas eram representantes de coletivos, então já levavam uma proposta sobre os 12 eixos do plano. Quer dizer, os 12, na verdade, no início eles eram 14, e depois eles foram reconfigurados, e recebemos cerca, então, de 1.300 propostas. Esse processo, pode ir passando, por favor. Pode ver, nós tivemos uma preparação nas regiões antes dos encontros, porque Campinas tem uma questão que foi, então, uma das propostas já pedidas pelos profissionais, em que a cidade não é recortada com o mesmo desenho para as 3 políticas, então isso já tem sido trabalhado. Essas são as regiões, 5 regiões na sequência das fotos, os encontros sempre envolvendo uma OSC da região ou uma universidade, aqui no caso a Unip, aqui os nossos mascotes, os palhacinhos, na região norte o Colégio Liceu Unisal, na região leste, a instituição Padre Haroldo. E depois disso recebemos essas 1.300 propostas, e com essa alegria que vocês estão vendo aí, nós fomos chamando especialistas, fomos separando as categorias, juntando as propostas, tivemos uma grande contribuição de especialistas no tema. Nossa grande preocupação era que as propostas do plano elas estivessem em acordo com o plano da educação, com o plano da assistência, com o plano da saúde, de convivência familiar e comunitária, da questão da violência doméstica. Então, que esses especialistas estivessem conosco, porque muitas vezes, e isso foi bastante interessante, a proposta número 1, que foi eleita pelo grupo, nessas 1.300 propostas, foi o pedido de que o prefeito fizesse, por decreto municipal, a intersetorialidade no município. E essa intersetorialidade se fez muito presente, inclusive alguns solicitando ao outro coisas que não cabiam dentro da tipificação da política, daquela política pública. Então, essa discussão foi muito rica. Pode passar. Depois disso, nós nos juntamos com a Unicamp, fizemos a organização do diagnóstico. Eu cito que foi com a Unicamp, porque vocês vão ver como foi frutífero essa participação. Pode passar. Na sequência, chegamos nesses 12 eixos. Pode passar também, eu vou deixar essa apresentação. E a entrega do plano ao prefeito Jonas Donizete foi feito no dia 11 de dezembro de 2018, numa alegria muito grande também. Lá embaixo no passo são as crianças, né, do Primeira Nota, nossa escola de música. Nós tivemos um envolvimento bastante grande das famílias, das crianças. Pode passar a próxima.
Dentro disso, nós realizamos agora, no final de 2019, uma avaliação. Essa avaliação para nós foi um retorno riquíssimo. Percebemos o grau de envolvimento das pessoas. E se vocês notarem, nós temos ali os planos, né, da primeira infância, que também foram distribuídos e que cada política pública está ajudando a distribuir, e não só distribuir, mas como discutir. Acho que 2020 foi um ano atípico, né? Mas nós mesmo assim sentimos que conseguimos avançar bastante. A próxima. Eu quero contar um pouquinho, aqui é o nosso grupo. A próxima, por favor. Nós tivemos, então, uma das propostas foi que tivéssemos um observatório de políticas públicas da infância, mas nessa discussão com a Unicamp, nós chegamos à conclusão que seria um observatório da infância e da adolescência. Ele chama OIA, Observatório Infância e Adolescência da Unicamp. Lá ele nasce com o propósito de monitorar o PIC. Essa é a primeira tarefa, e nós estamos recebendo orientações a partir da Bernard Van Leer, e também nós estamos cada vez mais agregando pesquisadores, estudiosos da Unicamp. A ideia é que o observatório, ao monitorar o PIC e também olhar as regiões de Campinas a partir dos dados das 3 políticas públicas, assistência, educação e saúde, nós possamos revelar os fenômenos que existem, por exemplo, onde temos mais adolescentes com gravidez, onde temos a região onde o número de vacinas é um número menor de acesso. Então, nós queremos, com isso, poder oferecer esses dados ao poder público. Ao mesmo tempo, a Unicamp oferecerá, a partir dos especialistas, formação continuada para que esses territórios possam receber, sempre de forma intersetorial, toda essa orientação. Tem sido uma riqueza esse trabalho, e nós colocamos isso como uma importante conquista a partir do plano da primeira infância. Pode passar o próximo. Eu quero contar para vocês como foi também para nós rico esse processo provocado pela RNPI, para que nós chegássemos até os candidatos. Aqui está um pouco a nossa metodologia. Nós juntamos, a partir de uma ajuda muito grande, né, da Fundação FEAC, que pôde contribuir para que nós pudéssemos levantar com o grupo quais seriam, qual o recado, qual a mensagem que eles queriam dar para cada candidato. Nota que, novamente, a intersetorialidade nasce ali como a principal questão, ela é mesmo a alma, né, deste plano. Pode passar o próximo. E com essa agenda, uma vez feita, nós, então, participamos da campanha com a seguinte mensagem: que os primeiros anos, senhores candidatos, né, de vida de uma criança são decisivos na formação. Ao entregar a nossa carta compromisso da primeira infância aos candidatos e candidatas, ressaltamos que, quando assumirem a Prefeitura de Campinas, nos próximos 4 anos de governo, viverão com as crianças nascidas em nosso município o período mais importante de suas vidas. Sua gestão poderá fazer a diferença na vida delas para sempre. E esta conversa, ela realmente provocava os candidatos. A gente percebia uma emoção, a gente percebia que a conversa parava naquele momento quando nós dialogávamos sobre isso. Pode passar a próxima. Nós temos ali todos os candidatos, a foto, né, de cada um deles, assumindo esse compromisso. Pode passar, Tiago, por favor. Acho que mais uma. Não, eu acho que ficou para trás, Tiago. Mais uma para trás, eu acho que você passou uma. Aí. Esse é o compromisso, então, com as crianças. E eu quero contar uma coisa para vocês. Hoje estamos aí com 2 candidatos, né, na reta final, mas alguns desses candidatos, ao manifestarem apoio aos atuais candidatos, reforçaram a agenda da primeira infância. E isso, para nós, tem sido muita alegria de perceber que os candidatos não só levaram o apoio, mas levaram o apoio assumido
junto à primeira infância, a esses novos candidatos. Então, foi uma questão bastante importante esse momento agora aqui em Campinas. Pode passar, por favor. Agora, rapidamente, eu mostro que, apesar de tudo, temos feito as nossas reuniões virtuais, isso tem sido muito bom, as nossas secretarias têm se envolvido com o tema, colocado isso sempre no retorno mensal aos demais do grupo, isso mobiliza e faz com que todos tenham vontade, né, de continuar participando, apesar de estarmos separados fisicamente. Pode passar. Esse, por exemplo, foi um webinar feito pela Sanasa, provocado junto à Fiesp e à Ciesp, dentro do Pacto Nacional pela Primeira Infância, e daqui resultou uma coisa muito interessante. Nós temos não só um webinar que chama as empresas da região, mas a Prefeitura de Campinas está fazendo a lição de casa. Nós estamos com um grupo de trabalho onde a licença paternidade, maternidade e os demais benefícios gerados aí em torno da primeira infância têm sido trabalhado, e agora nós estamos fazendo o mesmo trabalho, pode passar mais um, com todas as empresas de administração indireta. Fizemos um workshop na semana passada e estamos agora caminhando junto com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico para o selo Empresa Amiga da Criança. Pode passar, por favor. Agora, na sequência, são alguns seminários que temos participado, já temos contribuído com a elaboração da elaboração de outros planos na região de Campinas. Pode passar. Agora, Tiago, pode passar na sequência. Temos tido a grande alegria de participar dentro das cidades sustentáveis, né, junto com a Urba 95, Bernardo Van Lier, sobre essa proposta que tem nos dado muitas esperanças, junto com a ALMA, a agência que tem ajudado a pensar, né, a comunicação para o ano que vem, da primeira infância em Campinas. Isso está engajando toda a nossa equipe com bastante esperança. Eu digo que esta é a nossa palavra. Pode passar, por favor? E contar para vocês do nosso plano feito pelas próprias crianças. Você pode também ir na sequência, Tiago, algumas fotos que as crianças se expressaram. Foi muito rico a participação das escolas, e eu destaco ali onde está circulado que as crianças estão pedindo que querem praças diferentes, praças que tragam para elas o que a realidade delas está pedindo. Então, muitas crianças saíram com os pais, com os professores, no entorno da escola, olharam as praças, olharam o entorno para que mostrasse o que elas queriam. E elas pediram, inclusive, dinossauros nas praças. Não foi ainda feito da forma como queremos, mas pode passar, por favor, vocês vão poder observar que nós já tivemos os primeiros dinossauros inaugurados este mês. Olha só a atitude da criança. A próxima também mostra uma mãe já passando, né, passeando de carrinho pela praça. Pode passar, Tiago. Veja a alegria, né, chegando numa praça de alta vulnerabilidade em Campinas. Temos a certeza que esta praça e outras vão poder ser muito diferentes, mas já estão começando. Essa foi uma parceria também com a Fundação FEAC, e podemos sim, pode seguir, dizer rapidamente, então, finalizando, os produtos que nós já tivemos, né? Então, o plano elaborado pelas próprias crianças, pelos adultos, temos um jingle para o rádio, um filme para a TV, a resolução do Conselho aprovando, um decreto já aprovando e designando esse grupo que nós já estamos de implementação do plano. Pode passar. E também a contribuição para a elaboração do plano da cidade de Vinhedo, a filmagem como participante aí do curso do CECIP, as ações conjuntas com a política de mobilidade da INDEC, e isso para nós também, a partir da Van Lier, estamos com a INDEC fazendo a parceria com a Bloomberg, com o CIEMPES de Bogotá, o observatório aprovado pelo INEP, e também temos algumas questões muito importantes. Por exemplo, a política de habitação hoje já coloca a primeira infância como prioridade nas reformas sociais, já linkando com as crianças com problemas de saúde, apontados pela outra política. Então, essa junção já ocorrendo no município dentro da política de habitação. Pode passar.
A segurança alimentar, nós estamos contribuindo com o plano de segurança alimentar e também do plano das rotas acessíveis. Os nossos planos têm se cruzado, representantes do PIC está participando desses outros planos, na questão do aleitamento materno também, uma metodologia bem participativa, já realizamos um seminário internacional de acolhimento familiar, recebemos em 2019 a menção honrosa do CNJ, e essa parceria, né, com a Bernardo Van Leer e Cidades Sustentáveis, pode passar, acho que agora é o último, e dizer que no dia 16 de dezembro próximo, nós teremos um seminário, podendo encerrar, né, as nossas atividades com um olhar de uma Campinas para todos. Eu agradeço muito, porque o nosso plano, ele é lindo, né? Eu quero ir nas palavras do nosso querido Vital, o quanto a beleza é importante. Nisso eu agradeço a Thaís Erig, que fez com que essa apresentação convidasse as pessoas a querer abrir e a participar deste nosso plano. E dizer que, nas últimas palavras de um poeta campineiro, que é o meu último slide, Tiago, por favor, o Guilherme de Almeida, ele diz que infância é um gosto de amora, comida com sol. A vida chama-se agora. Então, que nós possamos todos juntos transformar as nossas cidades numa cidade para todos e um país muito melhor. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui e me coloco à disposição dos que tiverem interesse em conhecer melhor essa nossa metodologia. Obrigada. Muito obrigada, Jane, por compartilhar a experiência de Campinas conosco. E a fala da Jane fica muito claro, né, que o plano é o início, é o pontapé inicial para políticas públicas para a primeira infância, né? É um processo que se inicia, mas ele não tem um fim se não todas as crianças não estiverem sendo atendidas. E uma coisa também que me chama muita atenção no plano de Campinas é esse protagonismo das crianças, né, que é o respeito ao sujeito de direito, né? Elas têm direito de falar e de serem ouvidas, né? E o plano de Campinas traz essa metodologia da escuta das crianças, que é muito bacana e muito importante. Além disso, agradecer, Jane, também pela participação na campanha Criança é Prioridade, em que todos os candidatos à Prefeitura de Campinas assinaram o termo. Foram 14 cartas assinadas lá, e foi muito bacana receber todas elas, e foi com muita alegria. Muito obrigada, Jane. Agora eu convido a prefeita de Campo Alegre, Pauline Albuquerque, para compartilhar a experiência do município dela aqui com a gente. Pauline, é contigo. Minha fala, cumprimentando a todos os presentes, na pessoa da Miriam Pragita, que aqui junto ao Vital de Donete, representam a Rede Nacional pela Primeira Infância. Permitam-me, antes de mais nada, os meus respeitosos cumprimentos, bem como a mais sincera gratidão pelo honroso convite para participar desse grandioso ato nacional e poder estar ao lado de pessoas tão ilustres. Uma saudação muito especial é endereçada a todos aqueles que exercem a função de atendimento, de proteção, da garantia de direitos às crianças de nosso país. E aqui eu vejo que tem centenas dessas pessoas envolvidas e participando. Queria, independente do lugar, especialmente aqueles que estiveram nos primeiros passos da construção efetiva de políticas públicas para a primeira infância. A todos eu presto a minha honrosa homenagem pela forma como se empenharam nas laboriosas tarefas na produção de atos normativos e planos municipal pela primeira infância, particularmente a sociedade da minha querida cidade de Campo Alegre, aqui em Alagoas. Trago um pouco da experiência exitosa do processo democrático da elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância de Campo Alegre. E eu queria começar a minha apresentação
no slide que foi preparado, orientado com base nos guias de 2017. E eu tenho a certeza que a atualização desses guias discutida hoje irá embasar muitos municípios na elaboração do plano municipal. Eu vou apresentar de forma rápida todo o processo de construção do plano municipal, que durou 3 anos. Então, para vocês que estão assistindo o webinário, vocês precisam entender o quanto é burocrático o envolvimento. É bom que essas ações sejam destacadas no início da administração. Eu vou destacar em ordem cronológica, dando 2 destaques. O primeiro deles é a intersetorialidade. É muito importante envolver as 3 secretarias, formam o triplé dos cuidados com a criança, no seu desenvolvimento integral. Elas foram as 3 protagonistas na construção desse plano, além dos outros atores convidados a participar de todo o processo. Eu destaco que abaixo de cada slide existe uma frase, são frases de crianças, né, mas traduzidas por adultos e fez parte do texto base do nosso plano municipal. A segunda é uma construção democrática e participativa. Como eu já disse, a construção do plano durou 3 anos, desde que assumimos o compromisso 2016 com a agenda prioritária para a primeira infância até a aprovação da lei efetivamente, e eu destaco o envolvimento de toda a Câmara de Vereadores do município de Campo Alegre, que foi aprovada em março de 2019. Não houve pressa em cumprir uma agenda burocrática, houve o compromisso em construir um plano para as crianças que atendessem de fato às suas necessidades e que todos os setores da sociedade se envolvessem nessa construção coletiva. Aqui é um retrato das palavras-chave, né, das cirandas que aconteceram durante a oitiva de todas as nossas crianças, elas foram bastante ouvidas. O Comitê Municipal Intersetorial de Políticas Públicas, o COMIP, ele, juntamente com a rede, reuniu todos os profissionais de diversas secretarias e setores municipais, bem como pessoas representativas da sociedade, como eu falei, inclusive as crianças, que tiveram voz e vez, visto que o plano foi articulado para atender às reais necessidades delas. Aqui é a agenda prioritária de 2016, né, que são criar os espaços do brincar na cidade. A nossa cidade ganhou espaços que antes não tinham desenvolvido para as crianças brincarem, elaboração do plano da primeira infância, instituir e garantir o funcionamento do Comitê Municipal Intersetorial de Coordenação das Políticas para a Primeira Infância. Então, essa foi a nossa agenda prioritária em 2016. A criação da rede em setembro de 2016, né, a Carta de Princípios, aqui a criação e posse do comitê na Câmara de Vereadores e as reuniões da rede, a criação do comitê na Câmara de Vereadores e a posse dos membros do comitê também, o envolvimento de toda a Câmara de Vereadores. Aqui é uma ação cronológica geral das ações, né? A primeira, a identificação das lideranças através da instituição da rede,
a divulgação e mobilização do Plano Nacional pela Primeira Infância, o cronograma geral das ações e estratégia, a criação da comissão coordenadora, a criação da equipe técnica, e aqui o quarto item, que é a elaboração do diagnóstico situacional e a construção do texto base. Essa quarta ação é, sem dúvida, a mais importante de todas elas. A quinta é a realização de seminários, audiências públicas, conferências, cirandas, a aprovação do Conselho Municipal da Criança e do Adolescente, o envio à Câmara Municipal para aprovação, tornando-se lei. A sexta é a divulgação e mobilização e articulação. E o sétimo, a sétima fase é a que estamos hoje, é o monitoramento e a avaliação de todas essas ações discutidas. Aqui são as atribuições desde março de 2017, na coordenação do plano, e embaixo sempre as frases escolhidas, eu acho fantástico, das nossas crianças. Realizou a elaboração do texto base, envolveu as parcerias e toda a sociedade campo-alegrense, promoveu o caráter democrático, disponibilizar a proposta, a apreciação da sociedade. E em maio de 2018 aconteceu a primeira conferência, né, que foi realizada em 15 de maio de 2018, e contou com um número total, para vocês observarem o envolvimento de toda a sociedade campo-alegrense. 165 delegados, 46 convidados e 17 observadores, totalizando um número de 228 participantes. Em 13 de março de 2019, foi enviado a lei. Essa lei eu também vou colocar aqui no chat, disponível a todos vocês, para que vocês conheçam a nossa lei, que foi aprovada em 13 de março de 2019, e nela tem os princípios e diretrizes para as políticas pela primeira infância. Ela cria o Plano Municipal pela Primeira Infância. Aqui é um retrato, né, da intersetorialidade, como falei no início, que representa pelas 3 secretarias que foram base, que foram um pilar nessa construção. É a entrega do plano impresso, né? A secretaria Isis Roberta, da assistência, a secretária Tamires, de saúde, e a secretária Graciene, da educação, entregando ao Lucas, e o Lucas é um membro do COMIP. Aqui é a estrutura do nosso documento. Eu vou deixar esses slides também disponível para vocês no chat, mas o plano, o básico dele é todo o histórico, a caracterização, a síntese do diagnóstico, a fundamentação teórica e legal, as ações finalísticas e a fase que estamos hoje, que é o monitoramento e avaliação. O apoio às famílias é muito importante neste momento do acompanhamento, a participação social. O documento final do plano ficou estruturado em 13 ações finalísticas, 40 objetivos, 40 metas e 211 ações estratégicas. Então, é preciso que se tenha muito compromisso, né, que o nosso plano, como foi falado aqui, ele não siga um plano diferente a cada gestão. É importante que se tenha um comitê
que se tenha uma equipe técnica que tenha o compromisso de acompanhar as metas, de acompanhar as ações e estratégias, para que não percam a finalidade. Aqui eu queria compartilhar com vocês alguns resultados que foram bastante interessantes, discutidos ao longo do plano, da criação do plano. Na área de educação, no Plano Nacional, de Educação, temos a indicação de ter 100% dos nossos alunos da educação infantil inseridos no ensino infantil de 4 a 5 anos de idade. Hoje, isso para 2025, hoje já temos 86,96. Então, eu não tenho dúvida que essa meta da universalizar o ensino infantil chegará em 2025 aos 100%. Aqui é outro indicador, que é da primeira infância, que em Campo Alegre, em 2013, tínhamos 173 crianças atendidas em creche. Em 2019, esse número já era 1.206 e já alcançamos a meta de 2025 do Plano Municipal de Educação, que seria a garantia de 50% das nossas crianças em creches. Em 2019, já temos 58%. Aqui são algumas palavras-chave, gente, e o quanto é importante, eu chamo a atenção para que as nossas crianças sejam ouvidas, né? Quando chegou essa frase dessa criança, precisa construir um hospital onde eu moro, porque é muito longe e a mãe precisa ir para outra cidade. Aqui dá uma referência a uma localidade chamada Pilãozinho, no distrito de Luziápolis, em Campo Alegre. Então, todas as vezes que se adoecia alguém nessa localidade, as crianças tinham que ir para outra localidade, porque lá não tinha UBS. Só tínhamos 4 UBS em funcionamento no nosso município. Hoje, temos 19 UBS. E hoje, através da fala dessa criança, ela já tem uma UBS próximo à casa dela e ela não precisa mais percorrer a distância que ela relatou durante a construção do plano, né? Então, são várias frases traduzidas por adultos, né? A papai e a mamãe são para proteger a criança e que fizeram parte das nossas metas para o plano da primeira infância em nosso município. Eu queria também frisar que o município de Campo Alegre, ele conquistou, agora em 2020, o selo Prefeito Amigo da Criança, pela Fundação Abrinq, né? Então, isso é um resultado de um trabalho em prol da primeira infância, o que leva também, né? São todos esses fatores que eu não tenho dúvida que o prefeito que se comprometeu com a primeira infância, ele será um gestor reconhecido, ele será um gestor que vai participar nacionalmente de prêmios como a Brinq, de prêmios como a Unicef, porque são através dessas metas que a gente consegue, junto com a equipe maravilhosa, capacitada, que saiba que a criança está em primeiro lugar no nosso município, que vamos construir uma sociedade diferente. Então, aqui, o meu agradecimento e o meu incentivo para que outros gestores possam, assim como Campo Alegre, adaptar e ser referência nacionalmente, valorizando os pequenos, valorizando as crianças. Muito obrigada, prefeita Pauline. Muito obrigada por compartilhar a experiência de Campo Alegre com todos nós.
É muito importante todo esse processo, né? Você deixa muito claro dos desafios também da construção do plano, os desafios para a implementação e a importância também de sensibilizar o próximo gestor do município para dar continuidade a este plano. Mas mais ainda que a sociedade tenha participado da construção desse plano, porque aí o próximo gestor também será pressionado de alguma forma a dar continuidade às ações e implementação do plano. Muito obrigada mais uma vez. Agora vamos ouvir a senhora Andréa Teixeira, ela que é promotora de Justiça da Infância e Juventude do Ministério Público do Espírito Santo e membro do Conselho Nacional do Ministério Público na Comissão da Infância, Juventude e Educação. Andréa, está contigo. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer o convite, porque é uma honra o Ministério Público e o Conselho Nacional do Ministério Público estarem participando de um evento tão importante. Um marco tão importante é a atualização desse guia de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância. Eu fico muito feliz de ver tantas instituições envolvidas e profissionais envolvidos na concretização e na realização e fortalecimento de políticas públicas voltadas para a primeira infância. Eu dei uma olhada no guia e achei tão interessante, foi feito com todo cuidado para facilitar realmente o gestor. No final, há uma sugestão de modelo de decreto municipal para instituir o plano e a comissão que vai elaborá-lo. Achei isso tudo feito com muito cuidado e pensando justamente em facilitar a elaboração dos planos. E me chamou a atenção também o convite para esse webinário, que disse que o guia atualizado que está sendo lançado, ele é um veículo transformador para que a cidade seja um local, um espaço de proteção e acolhimento das crianças. E quando eu ouvi a exposição da Jane, que de uma forma muito interessante colocou que as crianças foram ouvidas e que elas pediram que nas praças houvesse dinossauros, e realmente essa implementação foi feita, mostra que realmente as cidades podem se tornar espaços de proteção e de acolhimento, porque a criança foi ouvida, aquele desejo se tornou realidade, e a praça, com certeza, é um espaço que acolhe muito mais as crianças do que anteriormente, do que aquela praça que não tem a escuta da criança, que é o sujeito de direitos, e desde o Estatuto nós tentamos cada vez mais fortalecer essa compreensão para todos os gestores, para todos os estimuladores e executores de políticas públicas. No Conselho Nacional do Ministério Público, nós temos a Comissão da Infância e Juventude, em que eu trabalho e sou membro auxiliar. E nessa atuação, é possível apoiar os promotores de justiça da infância e juventude com material de apoio, com a promoção de eventos ligados na temática e facilitando a articulação com diversas instituições. E é interessante que, nesse ano de 2020, uma das nossas publicações importantes foi um guia de orientação para os promotores de justiça no tocante ao orçamento da criança e do adolescente e aos fundos dos direitos da criança e do adolescente. Foi dito aqui em várias exposições a importância do orçamento plurianual para que o plano municipal pela primeira infância seja executado. É necessário que haja previsão orçamentária. E também foi dita aqui em outras exposições anteriores sobre a importância do Ministério Público como instituição que acompanha e fiscaliza as políticas públicas. Então, esse material, que é o Guia de Orientações em relação ao orçamento e aos fundos, o FIA, ele está disponível eletronicamente
na página eletrônica do Conselho Nacional do Ministério Público, no campo Publicações, de maneira que qualquer pessoa pode acessar, e há algumas publicações impressas. Se for possível, eu consigo até disponibilizar algumas para a RNPI, que vocês podem utilizar ou distribuir. De qualquer forma, essa é um dos materiais que o CNMP produziu, mas a nossa prática é sempre produzir material que vá ajudar o promotor. Um outro produto que nós temos é um guia para orientar o Ministério Público, os promotores de justiça, na questão do direito à convivência familiar e comunitária. É um material bastante interessante. Aqui, ó, o Tiago está colocando, muito obrigada, Tiago, exatamente, esse é o guia de atuação para os promotores de justiça da criança e do adolescente, garantir o direito da convivência familiar e comunitária, também pode ser acessado eletronicamente, e é disponível para o público em geral. Pode passar, por favor, Tiago, para a próxima foto. A próxima. Esse outro guia é o guia prático para a implementação de política de atendimento de crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência. Esse também é um material importante produzido pela Comissão da Infância, Juventude e Educação, que está disponível a acesso público no site do CNMP também, e há outros materiais que eu vou mostrar aqui também. Tiago, pode passar, por favor. Passa duas, já para a próxima imagem. Esse é o guia sobre orçamento e fundos que eu falei. Esse guia foi lançado a semana passada, ele acabou de ficar disponível. É um trabalho que foi feito, assim como todos os outros materiais, com o apoio dos promotores de justiça que atuam na ponta. Todos essas publicações, essas obras, foram produzidas por promotores de justiça que trabalham nas matérias e que nos apoiam, são nossos colaboradores. É um material que está muito rico, cada capítulo ele aprofunda, dá uma ideia geral do que deve ser observado, analisado, e é um norte para os promotores de justiça. Próximo, por favor. A próxima imagem. Esse também é um material produzido pelo Ministério Público, pelo CNMP, que contou com o apoio de todos os colegas de todos os estados, que nós fizemos um panorama da execução das medidas socioeducativas de internação e semiliberdade. Esse material também é muito rico e muito detalhado, e o panorama socioeducativo no Brasil, ele só revela a importância que tem que ter o olhar do gestor para a primeira infância. Quando as políticas para a primeira infância são bem executadas, nós vamos ter diminuída a demanda de adolescentes que vai precisar de uma medida socioeducativa. Quando a política de prevenção ela é bem feita, e a política de prevenção ela deve ser fortemente implementada na primeira infância, nós não precisaremos investir tanto na questão da socioeducação. Então, nesse momento, eu já peço para passar para o próximo slide, por favor. Próximo, por gentileza. Nós também temos um trabalho que é de estímulo à profissionalização e ao trabalho protegido, que vem também como uma alternativa para o nosso enfrentamento ao trabalho infantil. A gente pensa que na primeira infância, de 0 a 6 anos, não vamos encontrar crianças em situação de trabalho infantil ou piores formas de trabalho, mas, infelizmente, em muitas situações, nós vemos que crianças que se encontram na primeira infância estão perdendo a chance de viver a primeira infância, de aprender e se desenvolver para já começarem a trabalhar. Então, esse também é um material que nós colocamos à disposição de todos e trabalhamos em parceria com o Ministério Público do Trabalho também. O Conselho Nacional do Ministério Público é um grande parceiro
para todas essas atuações em relação à primeira infância. Nós somos parceiros signatários do Plano Nacional pela Primeira Infância, foi conduzido pelo CNJ. Em nossas atividades, nós estamos fazendo sempre visitas técnicas. Nesse período de pandemia, nós reduzimos, dada a situação de risco, mas visitávamos as unidades socioeducativas e as entidades de acolhimento. Uma foto no próximo slide, por favor, Tiago. Algumas entidades de acolhimento que acolhem as crianças em situação de vulnerabilidade, que precisam de estar afastadas de suas famílias, mas que mesmo assim têm direito à convivência familiar e comunitária. E estamos aqui para fortalecer a nossa posição de trabalharmos em parceria, em conjunto com várias instituições. Estamos à disposição na Comissão da Infância e Juventude. Quero agradecer e parabenizar a todos pela realização deste evento. E, ao final, eu gostaria de encerrar com uma frase de José de Alencar. Tiago, isso. Essa frase: o sucesso nasce do querer, da determinação e persistência em se chegar a um objetivo. Mesmo não atingindo o alvo, quem busca e vence obstáculos, no mínimo fará coisas admiráveis. É com esse pensamento que eu lido com as questões da infância e juventude, sempre com o foco e objetivo em algo maior, mas mesmo não alcançando o alvo que foi traçado, trabalhando com afinco, nós conseguiremos construir um caminho que nunca poderíamos imaginar no início da nossa caminhada. Agradeço a todos e desejo que o evento seja um sucesso e um marco realmente na questão da primeira infância. Muito obrigada. Muito obrigada, Andréia, por apresentar esse papel fundamental do Ministério Público na fiscalização e proteção dos direitos das crianças e adolescentes, e esse papel que tem feito aí de acompanhamento das ações. Muitíssimo obrigada. Agora, chegou a parte mais esperada desta manhã, né, que é a apresentação do Guia para a Elaboração dos Planos Municipais pela Primeira Infância, atualizado, essa nova versão lançada pela RNPI. Nesse momento, então, eu convido os meus amigos Eduardo Chacora, que é coordenador de programas da RNPI, e o nosso queridíssimo Vital Didonê, que é assessor para assuntos legislativos, e todos os outros sobre primeira infância na RNPI. Convido os dois para nos contar as novidades dessa nova versão do guia. Eduardo e Vital, a palavra está com vocês. Nos conte aí o que esse guia traz de novo. Bom dia a todos e todas. Uma alegria estar com vocês aqui nessa manhã auspiciosa para esse lançamento tão precioso, tão importante, que é o Guia para a Elaboração dos Planos Municipais. Eu vou falar um pouquinho para vocês das novidades, né? Acho que as pessoas já se expressaram muito bem em relação ao guia. Esse guia está revisado e atualizado, nossa 4ª edição. Ele foi elaborado especialmente para vocês todos, né? Sobretudo para os gestores, para as gestoras, para os prefeitos, prefeitas, com muito carinho, com textos, sugestões objetivas, ilustrações que falam diretamente ao coração de cada um de nós, a nossa inteligência, né? Ele foi concebido para ser útil, compartilhado com várias pessoas, organizações e redes que se dedicam direto ou indiretamente a atender os direitos das crianças na primeira infância. Além disso, ele oferece muitas indicações de onde pode encontrar inspiração e respostas a problemas e dúvidas que possam surgir durante o processo de elaboração do Plano Municipal pela Primeira Infância, né? Porque é muito natural que muitas dúvidas surjam ao longo do processo, considerando a realidade loco-regional de cada município, né? Tem os seus desafios próprios. Na construção desse plano, a participação e intersetorialidade são essenciais, ou seja, educação, saúde, assistência social, para citarmos apenas algumas, não podem ser áreas estanques entre si. Tampouco podem deixar de se relacionar com mobilidade, meio ambiente, habitação, com a organização da cidade de modo geral, né? E para que sejam criados espaços agradáveis de convivência, pensados e executados com a participação das crianças, sobretudo, né, das famílias e das comunidades que no município habitam. É preciso que todas as áreas do governo possam dialogar e construam juntos o plano de atenção integral à criança. Então, o guia, em geral, está apresentando novos tópicos, informações fundamentais e recursos estratégicos no campo da primeira infância.
respondendo essa recomendação básica de que todas as prefeituras possam elaborar o seu plano municipal pela primeira infância em suas cidades, ou aquelas prefeituras que já têm o seu plano possam aprimorar e revisá-los, né? A gente está disponibilizando nesse guia informações sobre componentes estratégicos relacionados ao tema da primeira infância e do Pacto Global pelo Desenvolvimento Sustentável, pactuado pela Agenda 2030, né, proposta pela ONU, com base nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. A gente tem inclusão também de tópicos relacionados à parentalidade, teve um capítulo novo só voltado para a parentalidade e paternidade, né, a garantia também do direito à mobilidade urbana na cidade. Atualizamos capítulos também sobre o Plano Nacional pela Primeira Infância, que foi revisto e lançado recentemente em sua segunda edição pela RNPI, agora em outubro de 2020, com incansável trabalho e esforço capitaneado pelo nosso nobre Vital de Bonet, que vai nos dar a honra de dividir a palavra após a minha, né? Tivemos também o roteiro para a elaboração do PMPI, que também foi revisto, para que os gestores, os técnicos dos municípios possam entender um pouco como é que se pode elaborar, como é que um plano de ação pode ser construído, como é a relação da sociedade civil e dos órgãos governamentais dentro dos setores de governo municipal para construir esse plano, né? Isso é muito importante. Também fizemos a revisão do monitoramento, avaliação e informação, incluindo para nós uma coisa que é fruto de muita alegria aqui para a RNPI, que foi o lançamento da plataforma online Observa, que é o Observatório do Marco Legal da Primeira Infância, né, que foi também criada pela RNPI para consolidar e disponibilizar dados e informações de grande valia para a formulação, a implementação e monitoramento e avaliação das políticas públicas e dos planos municipais pela primeira infância. É muito importante que todos vocês possam entrar no Observa, navegar por ele, coletar dados de qualidade para os seus municípios, para vocês poderem formular boas e eficientes políticas públicas municipais, né? Isso é muito importante. Esse guia ele está apresentando também uma atualização cadastral, que demoramos um bom tempo aqui na Secretaria para fazer, que é fruto de um longo trabalho de mapeamento das organizações que compõem a rede da RNPI. Atualmente temos 228 organizações cadastradas, mais 57 amigos da rede. Somos 285 no total, né? E, além disso, estamos também no guia oferecendo uma vasta biblioteca do Observa, que é um repositório de informações. Atualmente, a gente já tem 485 documentos no Observa, de referência, sobre temáticas relativas à primeira infância, né? Com marcos legais nacionais, multilaterais, documentos de órgãos governamentais, investigações acadêmicas, estudos elaborados por organizações da sociedade civil, fundações empresariais e instituições de cooperação internacional. Então, ou seja, o guia está oferecendo uma base bem ampla de informação, de orientação e de bases de dados de consulta para ajudar os técnicos e os gestores e nossos colegas militantes da sociedade civil a formular junto nos municípios o plano municipal, né? Aqui temos o sumário, né? Temos 12 capítulos, né? A maioria deles revistos, para que vocês possam desfrutar. Eu quero compartilhar com vocês também que o guia já está disponível em PDF, como vocês sabem, tanto no site da ANDE, quanto da plataforma Observa, quanto da Rede Nacional Primeira Infância, né? Passando um pouco, para vocês verem um pouco a ilustração. Aqui falamos por que a primeira infância é tão importante, trabalhando com as questões do direito da criança, sua prioridade absoluta, cuidado integral da criança como resposta à demanda social, o argumento que vem da educação, o argumento que vem da justiça social, da economia, o argumento das ciências, a primeira infância, o Pacto Global para o Desenvolvimento Sustentável, a comunicação também como ação estratégica para o êxito do plano, né? A gente sabe que a comunicação é fundamental para que o plano tenha aderência, a gente possa difundir, disseminar e conseguir realizar as ações práticas que a gente está propondo, né? Monitoramento e avaliação, informação dos resultados da sociedade. Aqui a grande novidade, que eu falei, é o Observa, né, que vai nos ajudar demais com a questão do monitoramento. Temos aqui um capítulo voltado para o Marco Legal da Primeira Infância, que também já tínhamos no anterior, super importante, né? O marco é a nossa lei mestra aqui, que rege a primeira infância. Temos aqui o capítulo novo de parentalidade como eixo central do desenvolvimento infantil, onde a gente traz um breve histórico, iniciativas brasileiras, principais programas de parentalidade desenvolvidos no Brasil, né, falando sobre paternidade ativa, como é que a inclusão dos homens na lógica dos cuidados reduz desigualdade, fortalece os vínculos familiares, gera maior
equidade de gênero nas famílias, enfim, assim, muitos ganhos com a inclusão dos homens na lógica dos cuidados, né? Com características da paternidade ativa também. Trazemos aqui um pouco do histórico, né, da nossa RNPI, querida RNPI, um pouco da nossa história, trazemos um pouco das REPs, né, das redes estaduais de primeira infância, dos grupos de trabalho da rede, Brincar, Cultura, Educação Infantil, Homens para a Primeira Infância, Participação Infantil, Planos Municipais para a Primeira Infância, Proteção e Prevenção às Violências, Saúde, enfim, vários grupos de trabalho, e com redes estaduais na Alagoas, na Bahia, no Ceará, no Maranhão, Pernambuco, Piauí e Rio Grande do Norte atualmente. Essas redes que são tão fundamentais para a implementação de políticas públicas para a primeira infância. Aqui temos o Plano Nacional pela Primeira Infância, que já está atualizado com um documento que foi lançado agora, né, o Plano Nacional pela Primeira Infância, como eu falei. O Vital atualizou brilhantemente também. E aqui, ao final do capítulo 12, temos Observa, né, que fala um pouco mais de delicadeza sobre o repositório de materiais de referência. É onde estão esses documentos todos que vocês podem consultar livremente e fazer ótimo uso. Aí vamos para os anexos. Temos sugestão de decretos municipais aqui para o Plano Municipal pela Primeira Infância, instituindo comissões municipais, né? Sugestão de projeto-lei que aprova o PMPI, para que vocês tenham também modelos, fonte de dados estatísticos e indicadores sobre crianças nos municípios, também foi revisto, né? Fizemos uma revisão. Aqui temos o Marco Legal da Primeira Infância, a Lei 3.257. Aqui temos as organizações que compõem a RNPI, para que vocês possam consultar todas as organizações atualizadíssimas que fazem parte da nossa grande rede, né? A RNPI atualmente está em 26 estados e no Distrito Federal. Ela só não está atualmente aqui nessa lista dessas organizações no Pará ainda. E aqui temos também os endereços e os contatos das redes estaduais da primeira infância, para que vocês possam desfrutar. É isso que eu queria compartilhar com vocês nesse momento. Acho que meu tempo ele já esgotou. E me coloco à disposição. Uma alegria estar com vocês. Espero que vocês tenham apreciado a apresentação. Seguimos juntos aqui partilhando. Muito obrigado. Para expressar a compreensão que eu tenho do significado, da importância, da utilidade do guia para a elaboração dos planos municipais pela primeira infância, eu fiz uma brincadeira com o Eduardo dizendo que o guia ia ser um best-seller. Não será vendido, obviamente, mas ele será distribuído para 5.570 municípios. Em cada município haverá um número grande de interessados. Imaginem a hipótese de, dada a campanha Criança é Prioridade, com este nome ou com outro, realizados pela Rede Nacional Primeira Infância, pela Frente Parlamentar Mista do Congresso Nacional da Primeira Infância, pela Fundação Maria Cecília Soto Vidigal e por outras organizações, outras iniciativas, como a dos Tribunais de Justiça nos estados, das Procuradorias de Justiça, das Defensorias Públicas, que também se mobilizaram, se interessaram a motivar os municípios a voltar-se para a primeira infância como agenda prioritária. Imaginem que haja 1.000 municípios iniciando o processo de elaboração do seu plano municipal, ou trabalhando na atualização dos planos que eles já possuem, como os dois apresentados aqui, apenas como exemplo, mas exemplos paradigmáticos, maravilhosos, de Campinas e de Campo Alegre. Algumas centenas desses municípios que têm esses planos, né, e que também vão precisar atualizá-los em função do novo panorama decorrido desde a elaboração e aprovação do plano até esse momento. Então, é razoável imaginar que mais de 1.000 equipes, com 10, 15, 20 pessoas cada uma, trabalhando na elaboração do plano municipal, acessando o guia para se orientar, para buscar ideias, para resolver dúvidas, a gente vai ter, no mínimo, 20, 30.000 exemplares em uso. E como os cursos sobre o Marco Legal da Primeira Infância, sobre Primeira Infância, sobre Plano Municipal pela Primeira Infância, realizados, alguns pela Rede Nacional com o CECIP, outros pelo Conselho Nacional de Justiça e vários outros cursos
imaginem uma quantidade enorme de pessoas que têm interesse em conhecer. E, sobretudo, vejam que o CNJ, no curso que tem meta de 22 mil alunos, e neste curso atual ele está, e que está em exercício, tem 7.500, né? É possível, e se eles propõem, como a gente sabe que estão propondo, o estudo e a leitura do Marco Legal da Primeira Infância, que recomenda não só o Plano Nacional, mas os planos estaduais e municipais, o Plano Nacional da Primeira Infância, que também é recomendado nesses cursos, e às vezes é material de estudo e leitura. Se esses cursos indicarem o Plano Municipal pela Primeira Infância como atividade importante para transformar a realidade sobre os direitos da criança no país e nos municípios, esse guia terá um número de leitores estudiosos que vai passá-lo dos 40 a 50 mil pessoas. Bom, esses dados apontam para a importância desse documento. E, por isso, ele tinha que ser revisto para manter-se atualizado aos problemas e possibilidades do país nas realidades municipais. Esta é a razão porque, de minha parte, ele mereceu horas cuidadosas de leitura, de revisão e reescrita em algumas partes, somando-se ao trabalho de revisão e complementação de outras pessoas convidadas pela Secretaria Executiva, que conseguiram dar essa nova cara, não tanto modificada, mas aperfeiçoada. Se a primeira versão, em 2011, elaborada na gestão da Avante, como Secretaria Executiva, já era boa, a Tereza mostrou a capa dessa publicação, e também a edição feita pelo IFAM, na gestão seguinte da Secretaria Executiva, que a Luzia também mencionou, melhorou em alguns aspectos. A versão publicada pelo CECIP em 2017 foi ainda melhor, com a veia de comunicador do Cláudio Tchekon. Agora, esta quarta edição, feita pela ANDI na gestão da Secretaria Executiva, é mais um passo na qualidade do guia. Isto é compreensível, visto que em toda releitura e com a base nas novas experiências da rede e dos municípios que participaram dessa revisão, há possibilidade, sempre há, de aperfeiçoar a expressão de uma ideia, de dar-lhe uma redação mais bonita, mais comunicativa. O guia é um documento bem construído, com argumentos e sugestões práticas, com indicações e proposições úteis para quantos estejam elaborando o Plano Municipal pela Primeira Infância, como o Eduardo, com propriedade, porque ele coordenou esse trabalho de revisão, né, e expôs para a gente o que o plano traz, o que ele apresenta de novo. E, claro, tudo isso sob o panorama do Plano Nacional pela Primeira Infância, como com propriedade a Cláudia Vidigal falou no início desse seminário. Tenhamos sempre bem em vista o seguinte: o guia é um passo a passo para fazer nos municípios o que a rede nacional fez no âmbito nacional com o Plano Nacional pela Primeira Infância. Porém, com a criatividade local, com as propostas locais, com as decisões, as escolhas, as decisões no território. Por isso, esse guia, desde a sua primeira edição, primeiro, ele parte do Plano Nacional pela Primeira Infância, das concepções de criança e infância que ali estão bem pontuadas, na singularidade de cada uma e na diversidade entre as crianças e na diversidade das infâncias. Ele parte do papel do Estado na garantia de todos os direitos da criança, sob o princípio da prioridade absoluta. Segundo, ele traz para o campo das ações as políticas pela primeira infância, não só aquelas diretamente ligadas como saúde, educação e assistência, mas aquelas que transversalmente ou indiretamente têm muito a ver, como meio ambiente, segurança,
proteção de direitos, cultura, etc. Ele orienta descer ao chão de cada território municipal, inebriar-se da sua cultura, identificar seus problemas, desafios, necessidades e possibilidades locais. E, finalmente, ele sugere, partindo do plano nacional, construir um amplo projeto político municipal, com qualidade técnica, para orientar as ações de pelo menos 2 administrações e meia, pois se ele tem duração de 10 anos, as administrações municipais de 4, mais 4 e mais 2 anos seguintes. Se o guia, então, brincando, não será um best-seller, ele será bem lido, bem consultado, bem manuseado. E ele terá, evidentemente, novas edições, corrigindo as falhas dessa, porque sempre existe, e acrescentando novos temas, como este está fazendo agora, e assim nós vamos fazendo o caminho. Porque, como disse o poeta espanhol Antonio Machado, vocês conhecem bem o verso, caminante, no hay camino, camino se hace al caminar. Todos somos caminhantes. Portanto, todos estamos abrindo caminhos, inventando juntos jeitos de caminhar e aprendendo a fazê-lo uns com os outros, isto é, em rede. E a Rede Nacional Primeira Infância, com as redes estaduais e com redes municipais e com as gestões da administração municipal, estamos construindo um caminho para as crianças chegarem ao exercício dos seus direitos plenos. Então, muito obrigado pela atenção, boa leitura, bom uso com o guia atualizado.